Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Oh Deus, que o Senhor venha trazer despertamento, trazer esta consciência de que todos nós fomos chamados para essa grande batalha, que é uma batalha que envolve o mundo espiritual, esta batalha que todo cristão está envolvido nela, Senhor. Por isso não permitas, ó Deus, que nenhum dos teus filhos e filhas estejam, Deus, distraídos, desapercebidos, não percebendo, ó Deus, os ataques do inimigo, as ações do inimigo. Por isso que essa palavra traga, Senhor, consciência, despertamento, e nos faça, tal como diz o texto bíblico, orar e vigiar cada vez mais, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Nós estamos na segunda mensagem dessa pequena série que está preenchendo o mês de janeiro, né? Chamados por Deus, e hoje nós vamos falar sobre chamados para batalhar. No ano que eu completei 18 anos, eu me alistei num quartel, né? E não sei porquê, o quartel não me quis. Não sei porquê, né? Eu acho que foi por esse porte físico, que na época era bem menor ainda, quando eu tinha 18 anos. Então os irmãos imaginam, 18 anos, bem, né? Quem aqui acha que melhorou depois que passaram os anos? Eu acho, né? E tem gente que quando pega a foto lá de 20 anos atrás, fala assim, nem mostra essa foto, né? E é mais ou menos assim, bem magrinho. Eu e Denise, meu Deus, eram tão magros, né? Então, eu creio que o exército, eu não fui aprovado, porque o exército viu o meu porte e eu não era, né, o porte adequado para fazer parte do exército brasileiro. Além do mais, eu também já tinha problemas de vista. Eu me lembro que quando fui me alistar, já fui até de óculos. Eu não queria servir, a verdade era essa, eu não queria servir, né? Já fui até de óculos.
E aí o general, o comandante, né, já me perguntou, qual o seu problema de vista, né? E aí eu expliquei para ele o que eu tinha, e falei o remédio que eu tomava, e ele disse, já vai para aquele canto. Aí eu quase que disse assim, era tudo que eu queria, não servir, né? Já fui para aquele canto, e dali já fui dispensado, né? Mas eu saí dali, creio que muitos irmãos também que passaram por isso, né, pelo fato de se alistar e não serem recrutados, mas eu saí dali com um certificado de reservista, e saí sob a seguinte orientação, olha, fique preparado, porque no caso do Brasil entrar numa guerra, você pode ser convocado, né? Eu me lembro que eu saí dali até apreensivo, achando que isso poderia ser possível, né? Entrar um dia numa guerra, e graças a Deus, né? Não foi necessário, isso nunca aconteceu. No entanto, irmãos, em países que vivem em constantes conflitos, por exemplo, como é o caso da nação de Israel, ou você não participar de uma guerra é quase que impossível, porque Israel vive em guerra. Então, na nação de Israel, né, todos os jovens, né, o serviço militar é obrigatório, e quase todos os cidadãos e residentes na nação, entenda, não somente cidadãos e israelenses, mas se você, um casal de brasileiros, for viver lá em Israel, e tiver um filho, ou já foi daqui com um filho, e esse filho é residente em Israel, o serviço obrigatório militar diz que não somente israelenses, mas residentes da nação, devem se oferecer para prestar serviço obrigatório, e todos passam, então, tanto homens como mulheres, não somente homens, mas homens e mulheres, são convocados a participar do exército, e passam certamente pela experiência do exército, e consequentemente pela experiência de guerra. Aconteceu alguns anos atrás, se eu não me engano, foi 2 anos atrás, né? Aquele atentado no 7 de outubro, né, que matou centenas e milhares de israelenses, e no mesmo instante, todos se apresentaram, inclusive tivemos até brasileiros que moravam lá, que se apresentaram para fazer parte do exército, para combater, para estarem envolvidos naquela guerra. E nos tempos mais antigos, irmãos, esta era uma realidade de quase todas as nações e reinos. Enfrentar uma guerra, ou ir participar de uma guerra, era algo muito comum nos tempos antigos. Quase todo o reino, nações, pois eles viviam em constantes conflitos. Ora, se fosse uma nação poderosa, para expandir o seu domínio. E se fosse uma nação ou um reino pequeno, para proteger o seu reinado, proteger, né, a sua pequena nação. Infelizmente, nós podemos dizer que as guerras fazem parte da realidade da vida humana. Elas estão por todas as partes. Não há um dia que você não assista o noticiário e que você não escute alguma ação militar, alguma ação de guerra, algum bombardeio acontecendo em algum canto do mundo, né? Guerras bélicas, guerras ideológicas, guerras culturais, guerras urbanas, como nós temos aqui no Rio de Janeiro. É uma guerra urbana. No ano passado, eu vi a estatística, se eu não me engano, foram 800 ou 900 fuzis que foram recolhidos somente no Rio de Janeiro. A polícia militar recolheu em torno de 900 fuzis no Rio de Janeiro. Um triste recorde que foi alcançado. E até mesmo nós, cristãos, estamos envolvidos também numa guerra, meus irmãos. Eu diria que extremamente perigosa e mortal. Então, se você não sabe, essa mensagem é para trazer luz a isso. Nós estamos numa guerra que é extremamente perigosa e mortal.
Uma guerra que não envolve apenas a proteção ou a manutenção da nossa vida física, mas sobretudo a proteção e o destino da nossa vida espiritual, nós que vivemos neste mundo. Então a nossa guerra não é uma guerra simplesmente no sentido físico, mas é antes de tudo uma guerra sobre o mundo espiritual, e mais, sobre a nossa eternidade. E o apóstolo Paulo, como um experiente guerreiro, e se a gente fosse dar uma patente para o apóstolo Paulo, eu acredito que ele já poderia ser um general, um brigadeiro, um major, Então um experiente homem envolvido em guerra, um dos melhores soldados do Senhor, vamos assim dizer. Paulo está aqui nesse texto convocando os soldados de Deus para se alistarem no exército de Deus e para batalharem a maior batalha de suas vidas. E que batalha é essa, pastor? A nossa luta contra os principados e potestades que dominam este mundo perdido. Então esse mundo perdido, segundo a palavra, tem sido dominado por principados, por potestades, por espíritos malignos que envolvem este mundo. E devemos lembrar que um dos títulos usados por Deus no Velho Testamento, se você já leu o Velho Testamento, se você já leu o livro dos Salmos, um dos títulos que é dado a Deus, um dos nomes pelo qual Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. Não é isso que a gente canta? O Senhor dos Exércitos está levantando um povo mais feliz da terra. Quem já cantou esse louvor aí? Já conhece, né? Então, a Bíblia fala que Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos, como aquele que está indo à frente, guiando o seu povo, aquele que está com o seu povo e que conduz o seu povo para os frontes de batalha. Então, quando nós vemos o Velho Testamento, essa imagem era uma imagem muito clara na mente do povo de Deus. Um Deus que estava pelejando pelo povo, um Deus que estava conduzindo o povo, um Deus que levantava homens para poder guiar o povo no meio de suas batalhas. E nas culturas dos povos antigos, fugir de uma batalha, meus irmãos, era algo vergonhoso. A pior coisa que poderia ser atribuída a um homem era ele ser um covarde. Tendo uma guerra, tendo uma batalha para ser travada, esse homem fugir desta batalha. Era algo vergonhoso. Eles eram acostumados às guerras, e não somente às guerras, mas também à linguagem de guerra. Por isso que esse texto foi muito bem compreendido pelos leitores da carta. Quando nós estudamos essa carta, nós precisamos fazer um esforço para entendê-la um pouco mais, porque fala de coisas aqui que fogem um pouco à nossa cultura, ao nosso tempo. Mas os primeiros leitores da carta, tinham o mesmo retrato que Paulo tinha na sua cabeça ao escrever a carta. Aqueles que leram a carta pela primeira vez também tinham o mesmo retrato. Cada peça que Paulo usa aqui na armadura de Deus, essas pessoas conheciam muito bem. Então os primeiros leitores entenderam muito bem. As armaduras se constituíam em poderosas ferramentas de guerra, como são, por exemplo, hoje, quando a gente fala de força militar, de polícia militar, no Rio de Janeiro principalmente, o que a gente sempre fala que os policiais militares têm que ter? Tem que usar um colete, tem que ter um carro blindado, tem que ter um capacete, que proteja de bala. Então, é a mesma coisa. Os guerreiros naquela época, as armaduras constituíam ferramentas poderosas para combate e proteção. Então, todos os cristãos, homens e mulheres, independente dos países que vivem, ou independente da época que vivem, todos os cristãos devem estar conscientes de que foram chamados para uma batalha e que devem se preparar adequadamente para ela.
E a minha pergunta inicial nessa mensagem é: você tem a consciência disso? Você tem a consciência de que você foi chamado para uma batalha espiritual e você tem procurado se preparar para ela? Então, este é o propósito deste texto. Por isso que Paulo escreveu esse texto, para preparar os cristãos para essa batalha que eles deveriam travar. E vemos aqui logo no início do texto, nos versos 10 e 11, o apóstolo Paulo já dá essa ordem, né, dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos. E Paulo dá essa ordem de quê, meus irmãos? De toda a armadura de Deus. Na formação de um cidadão grego, quem já estudou a história grega, né, já viu a história antiga, sabe que na formação de um cidadão grego, havia um termo chamado paideia. Paideia era o termo usado para a formação educacional de um cidadão grego. E essa formação educacional não compreendia só aula de matemática, de gramática, né, ou coisas assim. Envolvia também ginástica, envolvia também exercícios físicos, porque um cidadão grego ele tinha que ser um cidadão preparado para responder questões de matemática, mas ele deveria ser preparado também para empunhar uma espada e ir para o campo de batalha. Então a paideia grega envolvia tanto disciplinas que fortaleciam o intelecto e a mente, mas também havia disciplinas e exercícios físicos que fortaleciam o físico e os músculos, preparando os cidadãos para a guerra. E daí é que vem uma expressão em latim, né, que diz o seguinte: mens sana in corpore sano. Eu estudei latim, mas mesmo estudando latim, eu não saberia traduzir essa frase se não tivesse pesquisado, né? Mens sana in corpore sano significa uma mente sã num corpo são. Essa era a meta na formação grega. Uma mente formada, uma mente capacitada, mas num corpo físico forte. E o apóstolo Paulo, embora pudesse concordar com este pensamento, porque é um pensamento da sua época, né? Embora pudesse concordar com este pensamento, o apóstolo Paulo vai além dele, né, aqui nesse texto, na abertura desse texto, mostrando que a verdadeira força de um cristão, diferentemente da força de um grego, a força de um grego ou de um romano estava na sua mente e no seu corpo. Mas Paulo vai além disso, dizendo que a força de um cristão não está no seu corpo ou na sua mente, embora essas forças sejam importantes. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que a verdadeira força de um cristão está fora dele. A nossa verdadeira força, irmãos, está fora de nós. Na verdade, vem de fora de nós. E da onde é que vem essa força? O texto nos mostra. O apóstolo Paulo começa dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos aonde, meus irmãos? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então todo cristão precisa entender que a nossa força, antes de qualquer coisa que possamos acrescentar como habilidade em nós, isso não significa que nós não tenhamos que ter habilidade intelectual, habilidade física, mas o que Paulo está dizendo é que a nossa força está além disso. A verdadeira força do cristão vem do Senhor, como diz o profeta, não, né, por força ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o apóstolo Paulo, como um pregador do Evangelho da graça, ele fugia de uma antropologia que supervaloriza o homem, e por conta disso, espera que o homem seja forte em si mesmo, né? Há uma antropologia, infelizmente até uma antropologia usada dentro da igreja, que supervaloriza o homem
e espera que o homem seja capaz de resolver todos os seus problemas por si só, né? Mas quando nós entendemos o Evangelho da graça, nós entendemos que a nossa força vem da onde, meus irmãos? Vem do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos sustenta para enfrentarmos cada dificuldade. Por exemplo, esta semana, para quem é muito ligado aí nas notícias, especialmente do mundo cristão, nós tivemos mais um caso de um líder cristão mundialmente conhecido caindo em adultério. 8 anos tendo um caso extraconjugal, e eu fiquei muito triste. Obviamente que essas coisas nos causam muita tristeza em qualquer esfera, e quanto mais numa esfera dessa, um homem escritor, um escritor muito famoso, americano, publicou diversos livros. Eu pelo menos devo ter uns 4 ou 5 livros dele em casa. E esse homem veio a público confessar que 8 anos estava vivendo um caso extraconjugal. E esse tipo de coisa choca, esse tipo de coisa fere, esse tipo de coisa traz tristeza. Mas devemos entender, irmãos, que só há uma maneira de nós prosseguirmos e avançarmos nesta batalha que nós estamos enfrentando: se dependermos do Senhor todos os dias da nossa vida. Aquele que está de pé, o que diz a Bíblia? Vigie, para que não caia. Eu digo mais, que quanto mais temos a responsabilidade, maior ainda é o compromisso de vigiar. Ninguém pode entrar nessa de dizer: eu já tenho 20 anos de crente, eu tenho 40 anos de crente, já sou isso, já sou aquilo. Irmãos, a Bíblia é muito clara, dizendo que o inimigo está ao nosso derredor, esperando somente uma oportunidade, um momento. Então a pergunta que deve ser feita é: então, pastor, se eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como é que eu faço isso? Como que isso acontece num sentido prático? Como é que um cristão pode se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? E nós vemos aqui, o texto bíblico nos oferece isso. Mas antes de falarmos um pouco da composição da armadura de Deus, o apóstolo Paulo já mostra de cara a finalidade da armadura, Por que uma pessoa tem que usar a armadura de Deus? Por que um cristão tem que se revestir da armadura de Deus? Vamos continuar aqui no texto. Diz, verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E a pergunta é: para quê? Ou por quê? E aí vem a resposta: para poderdes ficar firmes. O que, meus irmãos? Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então é claro a resposta. Todo cristão tem que se revestir da armadura para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, todo cristão deve entender isso, que este mundo não é um parque de diversão. Irmãos, nós não vivemos num parque de diversão. Segundo a Bíblia, nós vivemos num terreno tenebroso, perigoso, um terreno onde o inimigo está por todos os lados, esperando uma oportunidade. Esse mundo não é um parque de diversão, esse mundo não é uma quinta da Boa Vista. E aí quando a gente fala quinta da Boa Vista, todo mundo sabe que a gente é velho, né? Porque hoje os jovens não vão mais para a quinta da Boa Vista, né? Vão para os parques da Barra, vão para os parques aí que a Prefeitura do Rio agora abriu, né? Mas quem é da antiga só tinha um lugar para ir, quando criança, era a quinta da Boa Vista, né? Então esse mundo não é um parque de diversão, esse mundo não é uma quinta da Boa Vista. Na verdade, esse mundo é uma faixa de Gaza, ou
uma zona de guerra. Então todo cristão tem que se preparar para isso. Todo cristão deve se preparar, tal como nós fazemos, nós que somos cidadãos do Rio de Janeiro. Quem mora nesse estado, quem mora na Baixada Fluminense, acredito que tem os seus rituais de segurança. Quem tem os seus rituais de segurança aí? Eu tenho, né? Eu morei aqui na casa aqui da Vila São Luís, né? E quando eu tinha que sair para trabalhar, às vezes 6 horas da manhã, eu tinha que abrir o portão, não era portão automático. O que eu fazia? Primeiro eu abria o portão, a casa ali o terreno dos meus pais é um terreno de esquina, dá para 2 ruas, né? Então eu olhava para essa rua, lá para o horizonte, para ver se não tinha nenhum carro estranho, alguma movimentação estranha. Depois eu olhava para essa rua, via, não tinha nada estranho. Aí eu entrava no carro, já saía da garagem rapidinho, já fechava o portão, já ia embora. Então quem mora no Rio de Janeiro conhece esses rituais. Está chegando muito tarde em casa, né? Já chega rápido, já não pode conversar, está saindo muito cedo. Então esses rituais de segurança. Então é assim, meus irmãos, que temos que fazer no mundo espiritual. É isso que o texto bíblico está mostrando, que nós precisamos também ter esse cuidado. A cada dia sabemos que o inimigo, como alertou o apóstolo Pedro, né, ele anda ao nosso derredor procurando uma oportunidade para nos destruir. Então sejam nas guerras dos dias atuais ou nas guerras antigas, os combatentes iam sempre preparados para essas guerras. E menosprezar o inimigo se constitui um perigo muito grande. E infelizmente, é isso que muitos cristãos estão fazendo. Estão menosprezando a ação do inimigo. E no prefácio do seu livro, escrito por C.S. Lewis, né, um livro chamado Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, no prefácio desse livro, C.S. Lewis escreve o seguinte, abre aspas: nossa raça, e obviamente ele está falando da raça humana, pode cair em 2 erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro erro, não acreditar na existência deles. O outro erro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivamente doentio por eles. Infelizmente, a maioria dos cristãos caem sempre num desses 2 erros. O erro de não menosprezar o inimigo, acreditar que ele não existe, ou, em alguns segmentos evangélicos, ver um diabo por trás de cada folha que cai de uma árvore, né? Então, são 2 erros que diz C.S. Lewis, erros opostos entre si, erros perigosos, né? Mas devemos entender que, segundo a Bíblia, o inimigo existe e suas ciladas estão por todos os lados. É isso que o texto está nos mostrando. Paulo parte do pressuposto dizendo, o inimigo existe. Porque quando ele fala, dizendo aqui no verso 11, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, o que Paulo está dizendo com isso? Que ele existe e que ele arma ciladas em todo o tempo. E essas ciladas estão por todos os lados e elas podem se apresentar, veja bem, na conversa despretensiosa que pode levar a uma roda de escarnecedores. É uma cilada isso. Às vezes aquela roda que se forma no ambiente de trabalho, aquela roda que se forma no ambiente estudantil, aquela roda que se forma até mesmo dentro de uma igreja. Cuidado, que às vezes é uma conversa despretensiosa e que pode se tornar uma roda de escarnecedores. Uma cilada do inimigo. Uma cilada do inimigo num olhar diferente de uma pessoa
que te faz elogio. Um homem crente, uma mulher crente, no trabalho, e um colega de trabalho faz um elogio: puxa, como você está bonita hoje, como você está cheirosa hoje, que perfume gostoso é esse? E se você é um cristão ou uma cristã, a primeira coisa que você tem que falar lá no íntimo do seu coração é: está amarrado, sai para lá. Especialmente quando isso é acompanhado, pode-se ter, obviamente, com um elogio respeitoso, mas todos nós sabemos quando ele foge dessa linha. Todos nós sabemos quando se há alguma coisa mais além disso. Isso é uma cilada do inimigo. Uma cilada do inimigo na oportunidade de ganhos financeiros fáceis, ao se envolver com negócios estranhos. E hoje isso está tão comum em nosso tempo. Os negócios estranhos se multiplicam na internet. Pessoas vendendo coisas que não são entregues. Olha, participa desta empresa e você vai ganhar uma comissão X. Cuidado, meu irmão. Isso pode ser uma cilada do inimigo. No uso de mentiras que te permitem esconder e seguir pecados que te trazem prazer. Então, um crente, ele tem que fugir de todas as formas de mentiras. E as mentiras, no sentido humano, elas são um recurso tão fácil para evitarmos problemas. É ou não é? Quando a verdade que você tem que dizer vai ser uma verdade que vai gerar discussões, que vai gerar opiniões, que vai gerar debates. É melhor falar então uma mentirinha. Esse é o pensamento de muitos. Então, ter os olhos abertos, meus irmãos, para esta realidade, entenda, isso não é algo natural, não é algo que aconteça simplesmente pela nossa capacidade intelectual. Ter os olhos abertos para esta realidade é algo espiritual. É algo que o Espírito Santo coloca em nós, é algo que vem do Espírito Santo, nos capacitando. É como querer ver um mundo microscópico ou espacial sem o uso de um aparelho que permita isso. Você não consegue ver um mundo microscópio sem o uso de um aparelho que permita isso. Você não consegue ver uma estrela que está explodindo no espaço, nascendo, vamos assim dizer, sem um aparelho para isso. A mesma coisa é o mundo espiritual. Você não consegue enxergar o mundo espiritual com os olhos naturais. Você só vai conseguir enxergar o mundo espiritual por meio dos olhos espirituais, pela visão do Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacitando. Então, somente na dependência e na submissão da direção do Espírito Santo é que podemos perceber estas situações e fugir delas. O homem que não é um homem espiritual, a mulher que não é uma mulher espiritual, vai cair nelas, vai cair nessas ciladas, ele vai ser levado para essas ciladas. Mas o homem ou a mulher que tem os seus olhos exercidos pelo Espírito Santo, ele vai percebê-las e vai fugir dela. Quando nós estudamos o estudo dos dons do Espírito Santo, quando a Bíblia fala dos dons do Espírito Santo, nós aprendemos que um desses dons é chamado de o dom do discernimento de espíritos. Quem já ouviu falar desses dons? Quem já ouviu falar do dom do discernimento de espírito? É um dos dons que é atribuído ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, habitando na vida de um cristão ou de uma cristã, ele habilita essa pessoa a ter esse discernimento de espíritos. Eu não sei se você já teve essa experiência de você, certamente, de você ver, por meio do Espírito Santo, uma situação que você fala assim: opa, isso está me cheirando mal. Quem já teve essa experiência? Você vai falar: opa, eu não vou responder isso, eu vou me segurar aqui, eu vou me afastar. E quando você vive essa realidade, você está sendo guiado pelo Espírito Santo a fugir, a ter discernimento e fugir destas coisas.
Mas quem não busca isso, quem não quer isso, opa, mergulha de cabeça. É amarrado nas ciladas do inimigo. É herendado, como diz a Bíblia, né? Preso às ciladas do inimigo. Então, este é o desafio e a batalha que todo cristão é chamado a enfrentar. Seja ele um pastor, seja ele um bispo, seja ele um novo convertido, essa é a batalha que todos nós travamos. E a pergunta é: como nos preparamos para esta batalha? Então nós já vimos a finalidade do uso da armadura, poder invalidar os dardos, poder invalidar as ciladas do inimigo, do diabo. Mas agora, como então nos preparar? Como nós usamos, né? Então o texto nos mostra que há uma armadura preparada por Deus, para que todos possam utilizar dela nesta batalha. E aqui temos agora sim a composição desta armadura. Mais uma vez eu falo, Paulo estava escrevendo esse texto, e todo cidadão grego, cidadão romano, via um soldado grego e romano passar à sua frente o tempo todo. Então eles sabiam o que era um capacete, eles sabiam o que era um escudo, eles sabiam o que era uma espada, eles sabiam essas coisas. Então Paulo fala a um público que conhecia isso. E Paulo começa aqui no verso 14, com dois elementos fundamentais, né? Ele diz: estai, pois, firmes, e aí ele diz: cingindo-vos de que maneira, meus irmãos? Com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. E ele usa aqui dois versos, né, para falar desses elementos. O primeiro deles é o verso cingir, e depois ele usa o verso vestir, né? Dois versos, algo que todos nós fazemos todos os dias. Eu acredito aqui que todos os homens aqui, ou quase todos os homens, não vou falar todos, né? Mas a maioria dos homens estão de cinto. Quem está de cinto aí, né? São os mais jovens hoje que usam a calça mais firme aqui, né? Ou senão, quando a gente já está um pouquinho mais fortinho, aí a calça não vai, sabe que a calça não vai cair, né? Então a gente, né? Mas a maioria dos homens usam cinto. E a pergunta é: por que nós usamos cinto? Por que você, se alguém te perguntar por que você usa cinto, qual é a tua resposta? A resposta mais básica é: para a calça não cair. Não é essa? É para a calça não cair. É para a calça ficar no lugar que ela tem que ficar. Então, e é isso, de fato é isso, né? O uso de cinto, então quando o termo diz aqui cingir, está falando de algo que arruma a roupa em nós, que fixa a roupa em nós, né? Para manter as outras peças que nós vestimos no seu devido lugar. Porque se você usar uma calça sem cinto e você tiver um pouquinho mais magrinho, daqui a pouco essa calça vai cair, a camisa vai, né, tá do lado. Mas quando você bota o cinto e aperta, você está garantindo que aquela calça vai ficar na sua posição, a camisa vai ficar na sua posição, né, você vai estar ali arrumadinho. Então o cingir traz esse sentido. E traz em que sentido? Quando diz aqui o texto, né? Cingir, diz aqui no verso 14: cingindo-vos com o quê? Qual é a associação do verbo cingir? Cingindo-vos com a verdade. E a verdade, meus irmãos, é a palavra de Deus, a palavra revelada por Deus, e somente a palavra de Deus é que pode sustentar todas as outras coisas no seu devido lugar na vida de um crente. Por isso que cingir da verdade traz esse sentido. O cinto, ele é colocado bem, praticamente quase no meio, né, do nosso corpo. Então a palavra, ela é central, é a palavra que regula toda a vida do cristão. É a palavra que coloca todas as coisas no seu devido lugar. É a palavra de Deus que tem que ocupar o lugar central das nossas vidas. Ela é vinculada ao cinto, pois tem esse papel central na vida do cristão. E, consequentemente,
nesta batalha que nós travamos. Então, quando nós estamos aqui estimulando os irmãos a que conheçam a Bíblia, não é algo à toa que nós estamos fazendo isso. Não é simplesmente porque nós queremos que você possa dizer: ah, eu já li a Bíblia toda. O que nós queremos é que você, ao ler a Bíblia, você tenha essa ferramenta central na tua vida. Essa ferramenta que vai ajustar todas as outras peças da tua vida. Que ajusta a tua família, que ajusta o teu casamento, que ajusta a tua vida com Deus. E tudo isso vem por meio do conhecimento da palavra, essa palavra sendo central. A outra peça que Paulo fala é da couraça da justiça. Os soldados precisavam usá-la, pois ela protegia dos golpes da espada e do punhal do inimigo, né? Mais uma vez aqui trazendo a imagem. Hoje as guerras são mais, os inimigos ficam mais distantes, né? Drone, mísseis, armas de longo alcance. Mas nas guerras da época do apóstolo Paulo, as armas não chegavam a de longo alcance. As guerras eram guerras em que havia muito combate corporal, soldado contra soldado. Então, nesse combate corporal, esses soldados precisavam se vestir de uma couraça, né? Uma couraça que protegia pelo menos o peitoril, protegia os antebraços. Por quê? Porque era muito comum o uso da espada, e essa espada não penetrava, vamos assim dizer, em lugares vitais, em lugares que trariam um dano vital. Então, a couraça da justiça. A verdade é que o inimigo vai tentar, meus irmãos, nos golpear o tempo todo. O inimigo se levanta tentando golpear o cristão o tempo todo. E o golpe do inimigo, muitas vezes vem em forma de acusações, e algumas destas acusações, de fato, poderiam ter êxito na vida nossa, porque essas acusações, elas são acusações que podem até ter um sentido verdadeiro. Quando o inimigo nos acusa de algumas coisas, ele pode estar até nos acusando num sentido verdadeiro. Mas se nós estivermos revestidos com a couraça da justiça certa, esses golpes do inimigo não vão destruir a nossa vida. E aí eu pergunto: qual é a couraça da justiça certa? É a minha justiça? Qual é a justiça do cristão? A justiça de Cristo. Então a couraça da justiça que nós temos que revestir é a couraça que vem de Cristo. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. É Ele que garante a nossa justiça. A justiça que foi trazida por Cristo na sua morte vicária e redentora, e o inimigo não poderá nos alcançar. Ele vai nos acusar, ele vai nos atacar. Mas o que diz a palavra do Senhor? Já não há mais condenação para aqueles que estão debaixo da justiça de quem, meus irmãos? De Cristo Jesus. E a pergunta é porque essas acusações então são falsas? Não, essas acusações podem até ser verdadeiras. Mas aqui, revestidos da couraça de Cristo, a nossa justiça é garantida em Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é: revistam-se da couraça de Cristo, estejam debaixo da justificação que vem de Cristo. Então, cingindo-vos da verdade, da couraça da justiça. E agora temos uma outra peça da armadura, né? Diz aqui o texto bíblico, diz aqui a palavra no verso 16: embraçando sempre o que, meus irmãos? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o escudo, né? Obviamente que Paulo está dizendo aqui escudo da fé, fazendo essa associação. Mas o que Paulo estava mostrando é que o escudo para um soldado era uma ferramenta fundamental na estratégia de guerra. Segundo alguns estudiosos, esses escudos tinham mais ou menos 1,20 m
de altura, né? Eu acredito que esse púlpito aqui deva ter 1,50 m, mais ou menos, né? Então, um pouquinho menor, né, de altura. Então, era um escudo mais ou menos assim. Cada soldado tinha um escudo desse, retangular, mais ou menos uma placa, né? E a formação que eles faziam era uma formação, né, de guerra, que era mais ou menos assim, segundo estudiosos. Havia uma linha de frente, em que eles colocavam esse escudo para proteger o frontal. E havia uma outra linha de soldados que ia ao lado desses soldados de frente, para colocar o escudo para proteger a cabeça. Por quê? Porque o exército inimigo lançava dardos, flechas, né? E essas flechas, elas vinham na direção do exército inimigo para poder atingir qualquer soldado. Então, essa formação com escudos já trazia essa proteção. Esses dardos, né, não conseguiam atingir esses soldados, geralmente eles atingiam o próprio escudo. E diz alguns estudiosos que esses escudos eram feitos geralmente de metais resistentes, né, como bronze, e na face desses escudos eles haviam um revestimento de couro, e que muitas vezes era um couro molhado. Para quê? Para que esses dardos inflamados, ou seja, flechas em chamas, né, quando atingissem o escudo, penetrasse naquela parte de couro molhada e ali já se apagasse. Então, essa é a ideia que Paulo está escrevendo aqui, né? Então, isso era algo que o primeiro leitor sabia já. Paulo nem precisava explicar. Escudo para anular os dardos inflamados do inimigo. Essa visão eles já tinham. Nós é que precisamos dessa explicação, né? E se aplicando isso no mundo espiritual, meus irmãos, nós devemos entender, né? E há relatos de estudiosos que um escudo desse podia invalidar dezenas e dezenas de dardos inflamados. Às vezes, num escudo desse, ficavam 70 flechas presas a eles, flechas que não atingiram aqueles que estavam colocando o escudo de maneira correta. Então, esse é o sentido que Paulo está dizendo para nós na vida espiritual. Nós precisamos andar com esse escudo da fé o tempo todo, porque os dardos inflamados do inimigo vão vir o tempo todo. Eles vão ser atirados o tempo todo, né? E eles eram importantes nessas estratégias de defesa. Então, num sentido prático, o que é o escudo para nós hoje? O que é o escudo da fé para você que está aqui ouvindo a palavra? O escudo da fé, meus irmãos, se constitui especialmente no conhecimento bíblico e doutrinário, que nos protegerá dos dardos de heresias e mentiras que são lançados pelo inimigo. Então, o escudo da fé se constitui em você ter uma fé bem firmada. Bem firmada em quê? Em conhecimento bíblico, bem firmada no conhecimento doutrinário, para que quando o inimigo lançar dúvidas, mentiras, caminhos errados, você tendo uma fé bem fundamentada, essas flechas vão cair aonde, meus irmãos? Elas vão bater nesse escudo e vão ficar ali. Então, isso é num sentido prático. Então, assim como havia naquele tempo fábrica e artesãos que fundiam esses escudos para os soldados irem para as batalhas, assim também, meus irmãos, nós podemos dizer que o escudo da fé tem a sua fábrica. Onde é que você arruma o escudo da fé da tua vida? Qual é a fábrica que arruma? E eu digo que essa fábrica é a casa de Deus. Cada vez que você vem aqui buscar a Deus, ouvir a palavra, você está acertando o teu escudo da fé. Está reparando, restaurando, para que esses dardos do inimigo não venham atingir a tua vida. Cada vez que nos colocamos na casa de Deus, e temos, né, esse artesão, e olha que esse artesão não é o pastor, não. O artesão que restaura o teu escudo da fé não é o pastor, não é o bispo,
É o Espírito Santo. Ele que é o artesão, é Ele que restaura o escudo da fé, ajustando esse escudo, nos revestindo, para que possamos continuar na nossa batalha. Então esse escudo da fé é uma peça fundamental. E eu pergunto, você está com o seu escudo da fé aí hoje? Ele está bem equipado? Ele está bem preparado? Agora nós temos duas peças que Paulo diz aqui, continuando. Verso 17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou falar do capacete da salvação daqui a pouco, juntamente com uma peça que eu pulei. Aí os irmãos talvez mais atentos falam: pastor, pulou uma peça aqui. O pastor não vai falar do calçar, né, os sapatos, da preparação do Evangelho. Eu vou falar dessas duas peças daqui a pouco: capacete da salvação e calçar, né, para a preparação do Evangelho. Mas, falando sobre a espada do Espírito, alguns estudiosos entendem que a espada que Paulo faz referência aqui no texto, era uma espada, né, porque o soldado grego e romano, ele tinha muitas espadas de uso, né? E Paulo usa aqui o termo chamado machária, ou machaira, né? Que traz o sentido de uma espada que era mais curta e uma espada que era mais reta, para esse combate mais de perto, para esse combate mais do corpo a corpo. E neste caso, entendemos que a espada se refere à palavra de Deus, que é a nossa ferramenta principal. Todo cristão, e eu volto aqui a frisar isso, precisa manejar bem a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: procura ser um obreiro aprovado, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Então todo crente tem que manejar bem a palavra. Todo crente, já sendo um crente já de tempo na igreja, tem que conhecer os textos bíblicos, tem que conhecer as aplicações desses textos bíblicos para a sua vida. Então conhecer a palavra bem é como um soldado que sabe bem manejar o que? A sua espada. O pastor falou que um jovem grego, ele aprendia desde cedo a manejar bem armas de combate. Jesus, né, usou a espada do Espírito quando foi tentado pelo diabo. Quando ele foi levado para o deserto, o diabo usou as espadas contra o Senhor. Ele usou as espadas, ou os dardos inflamados contra o Senhor. Olha que coisa interessante e maravilhosa. É por isso que todo crente precisa conhecer bem a palavra. Quando você vai na tentação de Jesus no deserto, Satanás usou ou não usou a Bíblia? Usou. A pergunta que eu faço é: ele usou corretamente? Não, é exatamente isso. Esse é um ataque do inimigo, especialmente um ataque que o inimigo faz contra os crentes. Ele usa a palavra, mas ele usa a palavra de maneira deturpada. E Jesus usou a mesma palavra contra o inimigo, mas usou dela de maneira correta. Então, a espada do Espírito significa isso: é usar bem a palavra de Deus, no momento certo, no momento adequado, de maneira correta. E aqui é importante anotar que Paulo associa esta espada ao Espírito. Ele diz, a espada, no verso 17, tomai o capacete da salvação e tomai a espada do Espírito. Então Paulo faz essa associação, pois é o Espírito, meus irmãos, que nos capacita a usar bem essa espada de maneira adequada e precisa. O próprio Jesus declarou que os seus discípulos seriam levados à presença de reis e governadores para testemunhar, mas o próprio Jesus disse o seguinte, que eles não deveriam se preocupar, porque o Espírito daria a eles aquilo que deveria ser dito. Mas para o Espírito nos dar aquilo que precisa ser dito, primeiro ele coloca isso no nosso coração, através da leitura,
através do estudo, através da meditação. Então o próprio Jesus declara isso. E voltando aos dons do Espírito aqui mais uma vez, nós falamos do dom de discernimento de Espírito, mas há um outro dom também, que é associado ao Espírito, que é o dom da palavra de sabedoria. E o que é essa palavra de sabedoria, pastor, para um cristão? Será que essa palavra de sabedoria, então só os pastores é que poderão ser usados nesse dom de palavra de sabedoria? Será que só aqueles que fizeram seminários é que poderão ser usados nessa palavra de sabedoria? Não. Nós entendemos que a palavra de sabedoria é um dom vindo do Espírito Santo e que pode ser dado a qualquer cristão que viva uma vida real com o Espírito Santo. E esse dom da palavra de sabedoria é a palavra adequada para o momento certo. Então, num momento, numa situação que possa estar acontecendo lá na sua casa, a palavra de sabedoria é essa: é você se levantar de maneira dirigida pelo Espírito Santo e levar uma palavra que contorne aquela situação, que traga paz para aquela situação, que traga uma direção para se resolver aquela situação. Amém, meus irmãos? Isso é a palavra que vem do Espírito. Então eu pergunto: quem deseja ser revestido dessa armadura de Deus? Quem deseja? Creio que todos nós. Mas entenda, essa armadura não é uma armadura decorativa. Certa vez eu fui num museu, e ali nesse museu tinha uma armadura medieval, né? E eu olhei aquela armadura toda metálica, eu me imaginei dentro dela algo que acho que eu nem conseguiria andar com ela, né? Mas era uma peça decorativa, estava ali dentro de um museu. A armadura que nós somos chamados a vestir, meus irmãos, ela tem uma finalidade. E qual é a finalidade? Nos capacitar a combater o bom combate da fé, primeiro por nós e também por aqueles que Deus quer salvar. O inimigo, quando ataca um cristão, ele tem dois objetivos. Primeiro, tentar anular a salvação que Cristo trouxe para esse cristão. É te afastar, é te tirar do caminho do Senhor. Então o primeiro ataque do inimigo é esse: é fazer com que o cristão se afaste do Senhor. Esse é o primeiro ataque. E o segundo objetivo é fazer com que este cristão não proclame o Evangelho, que possa salvar outros também. Então o inimigo também quer nos frear nessa missão que nós temos, de proclamar o Evangelho que salva. Por isso que essas duas peças, da qual eu não falei antes, mas quero falar agora, apontam para isso. Diz aqui o texto bíblico, verso 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E no verso 17, tomai o capacete da salvação. Então essas duas peças da armadura apontam para isso. O calçado que o soldado usava, que eram sandálias ou botas, que eram sandálias adequadas para qualquer terreno que ele tinha que pisar. Então numa batalha ele tinha que estar pisando em água, pisando em pedras, pisando em solos terríveis. Então a salvação é esse fundamento que firma a nossa fé. Nós podemos pisar em qualquer terreno se estivermos calçados com o Evangelho de Cristo Jesus. É esse Evangelho que nos lembra. Então a salvação que Cristo nos trouxe é o solo seguro e firme que nos capacita a andar, irmãos, enquanto nós lutamos o bom combate da fé. Nada, como diz a palavra, nada pode nos tirar das mãos do Senhor. Então quando nós temos a salvação dada a nós estamos pisando num terreno sólido, num terreno firme, calçado com esse Evangelho da paz. Também o capacete da salvação era certamente a peça mais adornada e bonita da armadura. O capacete era a primeira coisa que alguém via num soldado. Era a coisa que estava
né, na sua parte mais alta, na sua parte mais visível. Sim, a salvação que Cristo nos trouxe, meus irmãos, é a razão pela qual nós podemos andar de pé neste mundo. A salvação é o nosso capacete. Alguém que está com o capacete não tem medo de alguma pedrada, de algum acidente que possa acontecer. A salvação é o adorno da vida do cristão. Esta salvação é o adorno que sustenta a nossa caminhada nesta terra. O que Cristo fez por nós na cruz, entenda isso, é nosso. E mais, é nosso para sempre. Ninguém pode tirar de nós. É um capacete que nós colocamos e temos que andar com ele o tempo todo. Não é isso que se fala dos motoqueiros aí? Que os motoqueiros, né? Eu me lembro de um filho de um irmão que alguns anos atrás, poucos anos atrás, né, queria comprar uma moto. E o pai não queria que ele comprasse a moto, mas acabou ele comprando a moto. Mas pouco tempo de moto ele sofreu um acidente, e o acidente se tornou grave, porque ele estava sem usar a principal peça que um motoqueiro tem que usar, é o capacete. A peça que adorna a vida de todo crente é o capacete da salvação. É a certeza que Cristo é a nossa garantia, né? Aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então esta salvação é o adorno, é aquilo que nos faz caminhar de pé. Então, meu irmão e minha irmã, nós fomos chamados para essa batalha. Nenhum cristão pode ficar de fora dela. Nenhum cristão pode fugir desta batalha, ser um covarde, vamos assim dizer. Na parte final, o apóstolo Paulo mostra aqui, vamos só finalizar. Paulo diz, verso 18, Paulo diz, olha, tomai a armadura, e ele fala do que é a armadura, e ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o apóstolo Paulo mostra que há um palco principal, onde esta batalha é travada. E nós travamos essa batalha quando nós nos envolvemos em oração, quando nós vigiamos. Então cada vez que você se coloca em oração e vigiando, você está se preparando para essa batalha. Nós tivemos a nossa semana de oração aqui, foi algo maravilhoso, né? Vermos aqui dezenas de irmãos todos os dias se envolvendo e participando. E com isso, cada irmão que veio, né, que veio essa semana de oração, e aí eu posso até dizer, né, que você que veio na semana de oração, eu posso ver a sua armadura, toda ela restaurada, amém? As peças todas no lugar. Mas entenda, só foi uma semana de oração. Um ano, ele tem 52 semanas. Então só foi uma semana. Você tem mais 51 semanas para se manter orando e vigiando, com a sua armadura preparada. Lembre-se que o inimigo vai continuar fazendo o seu trabalho. Qual é o trabalho do inimigo? Diz o próprio texto: armar ciladas, armar situações para poder fazer um cristão cair nelas. Infelizmente, ouvimos casos de muitos cristãos caindo. Adultério, fofoca, mentira. Deus nos oferece essa armadura. Então a minha exortação nesta manhã é: não saia daqui sem vestir essa armadura. Não saia daqui sem fazer uma revisão na tua vida espiritual, dizendo: a minha armadura está toda ela completa? Eu estou com todas as peças que eu tenho que estar? Entenda, não menospreze a realidade deste combate. Isso é tudo que o inimigo quer, que você saia por aquelas portas e menospreze a realidade deste
combate. E que você diga, eu não preciso orar, eu não preciso viver uma vida tão envolvida com Deus. É tudo que o inimigo quer. Mas se você sair daqui nesta manhã dizendo, entendi a palavra, vou orar mais, vou vigiar mais, vou ver se essas peças da minha armadura estão todas elas no lugar. Numa guerra, meus irmãos, muita coisa está em jogo. E aqui não é diferente. Quando você ouve a notícia, guerra da Rússia com a Ucrânia, e você vê homens se envolvendo na guerra, não pense que eles estão se envolvendo porque gostam de dar tiro um no outro. Eles estão se envolvendo porque há muitas coisas em jogo. E que coisas que há em jogo? A sua própria existência, a existência da sua família, o futuro dos seus próprios filhos. Então, quando um homem ucraniano vai para uma guerra, ele vai para uma guerra para proteger a sua família, para permitir que o seu filho lá de 8 anos possa crescer e ter um futuro na sua nação. Então, muita coisa está em jogo quando se envolve uma guerra. Eu digo que uma guerra espiritual, muita coisa também está em jogo. E que coisas estão em jogo? Entenda, está em jogo o teu casamento, está em jogo a tua família, está em jogo o futuro da tua caminhada com Deus, está em jogo o futuro dos teus filhos que hoje são pequenos. Então, se alistar e se envolver nesta guerra, nós nos envolvemos entendendo isso, que nós queremos em Deus guardar a nossa família, guardar o nosso casamento, guardar o futuro dos nossos filhos. Por isso, envolva-se e saia daqui nesta manhã revestido, segundo a ordem bíblica e a ordem pastoral também nesta manhã. Saia daqui revestido com toda a armadura de Deus. Não é com algumas peças. O apóstolo Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos pedir isso ao Senhor, que Ele nos capacite a sairmos daqui com essa armadura, nos revestindo, nos capacitando. Então, você que deseja isso, feche os teus olhos, comece a orar, comece a pedir ao Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso de todas estas peças na minha vida. Eu preciso estar cingindo-me, ó Deus, com a verdade que vem do Senhor. Eu preciso estar revestido da couraça da justiça de Cristo Jesus. Essa justiça que me habilita a permanecer de pé perante o Senhor. Essa justiça que me habilita a prosseguir, Senhor, na minha caminhada como servo e as irmãs como servas do Senhor. Senhor, estamos, ó Deus, usando o escudo da fé, Pai. Meu Deus, não permitas que nenhum dos teus filhos e filhas saia daqui nesta manhã sem esses escudos, Senhor. Porque os dardos inflamados virão, e eles vêm por todos os lados, Senhor. Às vezes numa palavra que um parente diz, às vezes numa palavra que um marido fala para a esposa, numa palavra que a esposa fala para o marido, e ali é um dardo inflamado para gerar discórdias, para gerar brigas, para gerar discussões. Então, Senhor, capacita os teus filhos e filhas a saírem daqui com o escudo da fé, Senhor, preparados para não permitir que esses dardos inflamados do inimigo venham atingir o coração, venham atingir a mente do teu servo. Não, meu Pai, mas que ele esteja firme, que ela esteja firme, Senhor, ó Deus, com seus olhos espirituais abertos, enxergando esta realidade espiritual, Pai, que a tua palavra nos mostra de um inimigo que está constantemente preparando ciladas, preparando situações para nos enlaçar, para nos prender,
para nos desanimar, para nos tirar da tua presença. Por isso eu oro pelos teus filhos e filhas, Pai, porque cada um de nós, ó Deus, foi chamado para, ó Deus, esta batalha que todo cristão é chamado a batalhar. Ó Deus, essa batalha que é uma batalha que envolve esses ataques do inimigo, mas de que o Senhor já nos capacitou plenamente para vencer a cada um desses ataques. Ah, meu Deus, que os teus filhos, movidos pelo teu Espírito Santo, possam sair daqui com esses olhos abertos, discernimento de espírito, ó Deus, percebendo em palavras que são lançadas, percebendo em ações que são realizadas, percebendo aquilo que vem de ti e aquilo que não vem de ti. E aquilo que não vem de ti, meu Pai, queremos fugir destas coisas, queremos nos afastar destas coisas, mas aquilo que vem de ti, Senhor, queremos nos envolver, queremos ser bênção, queremos ser instrumentos em tuas mãos. Então eu oro pelos teus filhos e filhas, para que saiam daqui nesta manhã revestidos de toda a armadura de Deus, e que estejam preparados para enfrentar esses dardos inflamados, as ciladas do inimigo, e como diz a tua palavra, permanecer firmes e inabaláveis para a glória do nome do Senhor. Pai, eu te peço isso no nome santo de Jesus, e que aqueles que são soldados de Cristo Jesus dêem glória a Deus. Diga: Senhor, me prepara, Pai, cada vez mais para permanecer de pé diante do Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Logo mais estaremos de volta aqui. Vá para casa, almoce, mas não almoce muito, descanse um pouquinho, e logo mais vamos estar aqui mais uma vez para adorar e bendizer o Senhor. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus e a presença maravilhosa do Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Antes de sair, dê um beijo nesse irmão, especialmente aquele que você não vê já há um tempinho. Dê um abraço e abençoe a vida dele e dela.